Olá pessoal, bem-vindos ao canal Maps Church Oficial do Ministério Apostólico Preciosa Semente, liderado pelo nosso querido apóstolo Evangelho de Abreu. Eu sou o André Alves, em mais um módulo do curso de Disciplinas Espirituais. Essa é a 12ª aula. Lá no nosso canal você pode ver as outras aulas que já aconteceram, então cola com a gente aí que você vai se dar muito bem. Porque você precisa conhecer as disciplinas, né? Então a gente está abordando, não são todas as disciplinas que existem, mas as mais importantes, as mais usuais, que a gente consegue colocar mais em prática, né? Então você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ter dicas de leitura para você avançar, para você evoluir, sabe? Vai conhecer ferramentas práticas assim, para você colocar no dia a dia e praticar tudo aquilo que você tem aprendido com a gente aqui, né? Até porque saber sobre as disciplinas não vai fazer de você uma pessoa disciplinada. Você precisa praticar, né? Para avançar. Então, obrigado por mais essa oportunidade de estar com a gente aqui, por mais esse tempo que você está dedicando para nos ouvir. Hoje a gente vai falar sobre comunhão, confissão e submissão, na perspectiva de disciplina espiritual, né? Na aula de hoje a gente vai estudar o significado e origem da palavra comunhão, a comunhão e boas novas, fogo estranho no altar, andar na luz, o que não é comunhão, o método paulino de matar os inimigos e ainda vamos abordar a submissão e a confissão. Vamos lembrar o que a gente já viu até aqui, pessoal. A gente já viu a importância das disciplinas para o crescimento espiritual e aprofundamento na vida cristã. A gente já viu na parte 1 do nosso curso as disciplinas clássicas interiores, que foi serviço, oração, meditação, estudo e jejum. A gente viu na parte 2, são as disciplinas clássicas exteriores, a gente viu simplicidade, solitude, silêncio, oferta. E na parte 3, são disciplinas associadas, a gente viu, a gente vai ver, né? Tempo, mordomia e adoração, orientação, celebração e evangelismo, e comunhão, confissão, submissão, que é a nossa aula de hoje. Né? A gente ainda vai ter a aula de adoração, orientação e celebração e evangelismo também. Tudo isso está no nosso canal, cara. Tem uma playlist lá de disciplinas espirituais. Só assistir lá. Tá bem legal, cara. Vamos lá? Geralmente a gente começa a nossa aula com alguma aspa, né? Alguma fala de alguém sabido das coisas falando sobre o tema que a gente vai abordar. Mas hoje a gente vai começar a nossa aula sobre comunhão com ações de comunhão. Olha só, que legal. Paz do Senhor, apóstolo! Paz do Senhor, pessoal que está assistindo. Gente, ação de comunhão. Comunhão, ter tudo em comum, né? A gente tem tudo em comum! Apóstolo, a gente ama você. Eu, André, aqui a gente te ama. A gente ama o fruto penoso do seu trabalho. A gente ama o Ministério Preciosa Semente, esse sonho de Deus que você resolveu sonhar, se responsabilizar, estar à frente, e nós te admiramos pela loucura e pela coragem de estar à frente de um ministério assim, porque tem que ter peito, tem que ter raça, tem que ter disposição, caraca, é muita disposição, eu sei o que eu tô falando, é muita disposição. Vou te contar. Não é mole não, tem que ter peito. E olha, eu louvo a Deus pela sua coragem, pela sua disposição, pela sua insistência, porque, cara, tem que ter disposição. E a gente te ama, cara. A gente te ama por essa disposição, pela coragem, pela sua fidelidade, por essa loucura de encarar um desafio desse tamanho. Porque levando loucamente a fácil, mas levando a sério, levando na direção de Deus, cara, não é fácil, não é tão simples quanto parece, não. Barra pesada. Tá? E é nessa hora que a gente entende que quando a Bíblia fala que os pastores estão na palma da mão de Deus, porque, cara,
se não é a mão de Deus para sustentar, não vai, não vai. Então a gente está muito feliz e a gente fica feliz de ver Deus te sustentando, cara. Nos momentos difíceis a gente vê claramente Deus ali te sustentando, a gente vê quando tu fica sem chão, mas é como diz uma amiga minha também, eu já fiquei sem chão, mas eu nunca fiquei sem céu. E eu desejo a você toda a felicidade do mundo, porque tua alegria é minha alegria, a nossa alegria aqui em casa. A gente partilha dessa alegria, mas em momentos difíceis eu sei que vai ter sempre um céu aberto para você. Tá bom, querido? Um beijão. Paz. Oi, pai, tudo bom? A gente quer agradecer a você pelo excelente pai, excelente avô que o senhor é, excelente apóstolo, aquele que se vira em mil para poder fazer tudo com excelência. A gente quer agradecer por tudo que o senhor tem feito pela gente, por todos os momentos que você abriu mão de coisas para você, para poder fazer para nós. A gente sabe como você abre mão de tanta coisa que você tem vontade às vezes para poder agradar a gente, para fazer o melhor, tá? Obrigado por ser esse pai maravilhoso que você é, que sempre foi para mim, para Johnny. Por ser esse excelente avô pro João e também vai ser um excelente avô pro Heitor. E é isso, a gente quer agradecer por tudo, tá? A gente te ama muito. Beijo. Meu apóstolo, meu amado e querido apóstolo, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão pelo seu ministério, gratidão pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pela dedicação como o Senhor cuida das ovelhas. Eu sou uma de suas ovelhas muito grata. Um dos momentos mais difíceis que a minha família passou, que estava completamente desestruturada, foi o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, as suas palavras de conforto e as suas palavras de decisão que fizeram a gente continuar de pé. Um grande beijo, meu apóstolo. O Senhor Deus é contigo, o Senhor varão valoroso. Senhor, igreja, eu tô aqui hoje para agradecer para o nosso apóstolo Ivan de Abreu, tudo que ele fez por nós como igreja, como família, tá? Muitíssimo obrigado por todo o conhecimento que o Senhor já dividiu com a gente, apóstolo. Que o Senhor abençoe sempre sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Grande beijo. Agradecer ao apóstolo que muitos não reconheciam a unção que Deus derramou sobre mim e sobre minha esposa, mas ele, a esposa, e foi nitidamente que eles nos abraçaram, reconhecendo nossa unção, falando pra gente que Deus tem uma grande obra nas nossas vidas. Então, muito obrigado, apóstolo, e a todos que nos abraçaram quando chegamos na Preciosa Semente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fala, gente, passando aqui para agradecer ao apóstolo. Gratidão a tudo que ele tem me ensinado. Quero dizer que eu aprendi muito com ele. E obrigado por ser essa pessoa incrível que você é. Tamo junto. Bacana demais isso, cara. São atos de comunhão como esse que fazem o cristão ser um pouco diferente, né? A gente passa pelas coisas sem estar sozinho, isso é muito bom. Vamos para a nossa aula? Bora. O Senhor Jesus não só espera que pratiquemos as disciplinas, como foi exemplo delas para nós. Ele aplicou seu coração à disciplina e disciplinou-se com o propósito de alcançar a piedade. Lembra que na última aula falamos sobre piedade? Ser piedoso é ser mais humano? Então, se você pretende ser como Cristo, você deve viver como ele viveu. Essa é a mensagem central do livro O Espírito das Disciplinas, de Dallas Willard. A gente vai usar esse livro hoje como base aqui. A gente tem usado como referência o livro Celebrando a Disciplina, do Richard Foster, que é o livro de maior referência, né, sobre disciplina espiritual. E depois a gente acaba usando o Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. E em terceiro lugar, o Espírito das Disciplinas, de Dallas Willard. Estou listando aqui para você puder comprar, é muito bom. É um livro muito importante assim, para a leitura cristã.
Dallas Willard divide as disciplinas em disciplinas de abstenção e disciplinas de engajamento e diz que elas devem se contrabalançar. A abstenção abre caminho para o engajamento. Uma vez que você disciplinou a sua alma e uma vez que o lugar na sua alma que deve ser ocupado por serviço a Deus e pelo próprio Deus estiver desocupado, você está livre para experimentar a presença de Deus. A abstenção apropriada quebra o jugo dos engajamentos impróprios a fim de que a alma possa se engajar adequadamente em Deus e no seu serviço. É por isso que a adoração é algo essencial na vida cristã. Mas é uma das últimas disciplinas do nosso curso, né? Vai demorar um pouquinho para a gente falar sobre a adoração. Quem está preso a vícios, vida social desregulada e outras consequências da falta de disciplina não consegue adorar, sabe? E não consegue adorar porque não consegue ter comunhão com Deus. E não tem comunhão com Deus porque a alma está cheia de lixo, sabe? De vício, de mania, de mau hábito, de tranqueiras inúteis que as disciplinas põem em ordem. As disciplinas são boas para isso. Vamos lá, o significado e origem da palavra comunhão. Koinonia, do grego koinonia, é a palavra grega traduzida como comunhão e significa comum. O termo utilizado no cristianismo com o significado de participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar, coisas desse tipo, né? Agora vamos ver a palavra em latim. É muito significativa a palavra em latim. Ela vem do latim cummunus, que significa com dívida. Ter, estabelecer ou vivenciar a comunhão com alguém não é mistura de sentimentos e ideias, sabe? Comunhão não tem a ver com ideologias nem sentimentos. Consegue entender? O povo pensar diferente, né? Não quer dizer que ele não possa ter comunhão, sabe? Eu posso estar chateado com você e ainda ter comunhão com você. Vamos ver isso. Com base nessa etimologia, comunhão é se reconhecer devedor, empenhado mentalmente, endividado com alguém, sabe? Então, por exemplo, se eu te devo R$100 e você me chateia, eu ainda assim preciso pagar você, porque eu sou devedor, estou te devendo dinheiro. Não importa o que você faça para mim, eu continuo devendo. Se você me faz bem ou se você me faz mal, eu continuo devendo os R$100. Né? Comunhão é tipo isso, sabe? Você pode agir mal comigo, atacar a minha reputação, mas eu ainda sou devedor. A boa nova do Evangelho é que Deus, em Cristo, providenciou um meio totalmente eficaz para solucionar o problema do pecado. Esse meio é a morte expiatória e substitutiva de Cristo. Ele levou os nossos pecados com ele. Isso é morte expiatória. Morreu e suportou a ira de Deus em nosso lugar e assim ganhou para nós o perdão dos nossos pecados. Isso é morte vicária ou substitutiva, né? Uma vez salvos, fomos justificados e temos comunhão com Deus. Paulo fala sobre isso em vários momentos. Um deles é Romanos 5:1. Nesse texto, já no versículo 1, Paulo relaciona a obra de Cristo na cruz com o restabelecimento da paz entre nós e Deus. Abre aspas. Justificados, temos paz com Deus. Fecha aspas. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz lá. A paz com Deus é uma bênção graciosa que recebemos da parte do próprio Criador, por causa do sacrifício de Cristo. Esse estado de paz com Deus é resultante da remoção daquilo que fazia a separação entre nós e Ele, o jugo do pecado, e, consequentemente, provocava inimizade entre nós e Deus. Essa reconciliação foi realizada pela morte de Jesus. É preciso enfatizar que a reconciliação e também a justificação é um ato divino. É Deus, não é o homem, quem produz a reconciliação, a mudança de inimizade em amizade. É Deus que faz essa obra. Todavia, assim como é verdade que a justificação requer fé por parte do homem, a fé comunicada por Deus e por Ele sustentada não deixa de ser a fé humana, né? Assim também a reconciliação requer obediência por parte do ser humano.
aqui também é verdade que tal obediência é dom de Deus. No entanto, é o ser humano que obedece à exortação, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Então, meu amigo, se por um lado a reconciliação e a comunhão nos foi dada por Cristo na cruz, vivenciar isso no dia a dia é obra humana. E por que eu estou falando essas coisas? Para alertar você do perigo de perder a comunhão com Deus, mesmo estando salvo. Caramba, como é que é isso, André? Como é que é isso? Você oferecendo fogo estranho no altar. O que é fogo estranho? São elementos estranhos, impuros na sua vida. Fogo estranho pode ser algo ímpio, usado como obstáculo entre você e Deus, mas, e aí que a coisa fica mais séria, podem ser coisas corretas também. E até mesmo instituições divinas podem ser usadas para afastar você de Deus. Se essas coisas santas usurpam o lugar de Deus em nossos corações, estão afastando a gente dele. Quanta gente destruiu a vida por causa das coisas santas. A minha avó, por exemplo, ela saiu de casa, largou os filhos, tinha uma penca de filhos. Na época dela ter filho, acho que era tipo colecionar tazo, o pessoal tinha um monte, né? E ela tinha um monte de filho e foi embora. Por causa o mal dela é que ela era cristã. Ela era crente, né? Não era cristã. E ela largou a família, foi embora baseada, imagino eu, né? Baseado naquele versículo, se não largar a família, não largar os filhos por amor de Cristo, não é digna de Cristo e tal. Ela foi embora, largou as crianças com o pai e meteu o pé. E aí, pouco tempo depois, o pai morreu, meu avô morreu. E aí ficou aquele monte de criança sozinha. E acabou que a minha mãe, na época tinha 9 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá, essa faixa aí, já ficou responsável e teve que amadurecer do nada, na medida do possível dela lá, para cuidar dos irmãos. Um monte de criança que ela tinha que cuidar. E com a ajuda dos vizinhos e tal. E depois minha avó apareceu de novo. Mas o estrago já estava feito, né? Já tinha causado um mal, né? Deus alerta sobre essas coisas. Em Amós 5, 4 e 6, por exemplo, diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro e Betel desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei. Né? Betel era a casa do pão, cara. Gilgal era o lugar da aliança. Berseba era o lugar de culto instituído por Abraão. Mas aqui a gente vê Deus exortando o povo a não pôr fidelidade em coisas ou lugares. A mesma coisa é com a gente, cara, hoje. Keith Green, autor daquele louvor antigo, conhecido, Senhor formoso és, né? Ele dizia uma frase que ele dizia assim, abre aspas, né? E a igreja não torna você um santo, assim como ir ao McDonald's não torna você um hambúrguer, fecha aspas. Esses lugares que a gente mencionou aqui tinham nome, fama, né? Na época, e graças à tradição dos patriarcas, eles eram lugares famosos, mas isso não faz diferença em relação à sua comunhão com Deus. Betel era a casa de Deus, mas Jeroboão botou um bezerro de ouro ali. A casa de Deus ainda era a casa de Deus com um bezerro de ouro ali. O que acontece é que Deus não estava lá, né? Era a casa, mas não era morada. É como a distinção jurídica de domicílio e residência, né? Você já prestou concurso, já estudou para concurso público, você sabe que tem diferença entre domicílio e residência, né? Domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito. É o lugar pré-fixado pela lei onde a pessoa presumivelmente se encontra, né? E residência é o local onde a pessoa mora. A residência exige o intuito de permanência, né? Você mora onde você passa mais tempo.
Tem gente que mora no trabalho. É uma música que a gente sempre canta nos cultos, diz que nós somos o corpo, casa e morada do Senhor. Em Gilgal, Betel e Berseba, Deus sinalizou que não estaria lá. Né? E certa vez, eu e Lia, a gente estava adorando junto com um professor do seminário. E ele começou a orar em língua estranha. Só que foram línguas muito estranhas. E na hora o Espírito Santo deu discernimento pra gente. E ele estava fervoroso na oração lá, muito empenhado no que ele estava fazendo. Mas Deus mostrou claramente que não era de Deus aquilo. Era demônio mesmo, sabe? Falando através dele. E a gente interrompeu ele ali, no meio da oração dele. A gente interrompeu ele, a gente explicou para ele, mudou o momento de adoração, mudou para cura e libertação, porque era o que precisava ser feito naquela hora. Né? E por quê? Porque provavelmente tinha um bezerro de ouro ali. E tinha mesmo. Coitado do moço. Bezerro não, tinha um rebanho. Tinha um rebanho de ouro. Enfim, então, você sabe que se houver bezerro de ouro e fogo estranho, né, a gente ainda é casa do Senhor. Mas a questão é, Jesus está domiciliado ou residente em você? Né? Você é domicílio de Deus ou você é residência de Deus? Deus está morando aí? Ou você só é casa de Deus e Ele não está nem aí, não está presente na sua vida, né? A disciplina da comunhão é para remover bezerro de ouro e outros ídolos do altar do seu coração. E exterminar esse fogo estranho que às vezes quer queimar aí, cara. É para isso que serve. A consciência de um crente detecta aquilo que é abertamente oposto a Deus e à sua verdade. Mas ele pode não ver tão prontamente o perigo conectado às coisas santas. Todas as histórias de avivamento tiveram esses momentos, sabe? No auge da presença de Deus, igreja pegando fogo, azeite escorrendo pela parede da igreja e tinha gente lá manifestando demônio, né? Até pouco tempo atrás isso era um tabu, porque as pessoas achavam que um cristão não ficava possesso, não ficava endemoniado, que era a casa de Deus. Mas Jesus alertou sobre o perigo da casa ficar vazia. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é Guerra contra os Santos, de Jesse Penn Lewis, publicado em 1912. A autora conta como ela começou a detectar os disfarces do inimigo dentro dos cultos de avivamento. Cara, é um clássico do tema libertação. Assim. Tem o livro 1 e o livro 2. Se você achar, vale a pena comprar. Procurar, você acha. 1 João 1,7. Abre aspas. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha aspas. A comunhão é consequência de andar na luz de Deus. Se alguém rompe a comunhão contigo, né, rompeu primeiro a comunhão com Deus. Isso é muito sério, cara. Brigas que afetam a comunhão é coisa muito séria, porque antes de romper a comunhão com você, a pessoa rompe os princípios de Deus, é a comunhão com Deus. Sabe, no Antigo Testamento, um caso clássico de atrito foi Miriam com Moisés. A gente usa esse texto sempre falando do problema com liderança, porque naquele contexto o povo de Deus não via Deus como pai, né? E poucas pessoas eram consideradas filhos de Deus. Só profetas, isso aí, pessoas que faziam sinais e maravilhas, como Moisés, Elias, Eliseu. Essa coisa de Deus Pai veio com os ensinamentos de Jesus, cara. Então Moisés era considerado filho de Deus, o libertador de Israel. Aliás, era mais que isso. Segundo Jeová, Moisés seria como Deus para o povo e Arão seria o seu profeta. Né? O Arão seria profeta de Moisés. Olha só. Moisés não era qualquer um não, cara. Mas era irmão de sangue de Miriam. Né? E você sabe, né? Treta de família. Miriam profetizava, mas não era considerada uma deusa. Né? Ela era povo de Deus. Agora, raciocina comigo. Miriam vai arrumar encrenca. O único cara na face da terra que recebeu a patente de Deus do povo
Olha o peso disso, cara. Não foi só por criticar a liderança. Mas porque ela abriu mão da comunhão. Isso é mais sério e mais importante porque é mais corriqueiro. Uma vez que alguém abre mão da posição de devedor, ela retoma a posição de credor, né? O que chamamos de reclamações ou murmurações. Cara, não são nada mais do que cobranças. É você sentar no trono de glória nas regiões celestiais e começar a cobrar. Você consegue fazer a ideia do peso espiritual, que é agir como o acusador num lugar desse? Você sabe o peso que isso traz? A Miriam sabe. A Miriam faz essa ideia, né? Você é um ser celestial. Quando você reclama, você está posicionado nas regiões espirituais, assentado num trono espiritual, ao lado do Cristo glorificado, fazendo isso. Você tem poder e autoridade, usa isso para fazer mimimi. Olha, pelo amor de Deus, gente. Se Jesus está juntando pessoa do lado do Pai, você está amontoando pessoa contra. Se Jesus quer comunhão e liberação da dívida, você é contra, meu irmão. Cara, você está de que lado? De que lado você está? Você está jogando em qual time? Você está entendendo por que dá ruim, às vezes, para você? Por que às vezes você se lasca todinho? Está entendendo por que tem que disciplinar a reclamação? A gente podia fazer uma disciplina aqui, parar de reclamar, parar de cobrar os outros, parar de encher o saco, parar de ser chato pra caramba. Aí já deu para entender o ponto que a gente quer falar, né? Acho que você já conseguiu entender, né? Resumindo, tem o time Jesus, comunhão, e o time Satanás, excomunhão. É desse jeito, gente. É 8 ou 80. Não tem... Oi? É 8 ou 80. Não tem preto e 50 tons de cinza na vida com Deus. Ou é preto ou é branco. Ou é santo ou é profano. É assim que é. Ou é comunhão ou é excomunhão. Ou você aguenta as consequências de uma vida sem comunhão com Deus, porque é isso que te guarda, cara. Se você resolve viver não perdoando ninguém, quebrando mandamento de amor ao próximo, né? E ocultando o bezerro de ouro na sua vida, te aguarda a excomunhão. Então, para andar na luz, a gente precisa saber, para começar, né? A gente precisa saber o que é luz, né? A Bíblia é clara quando diz que Deus é luz, né? Abre aspas. E esta é a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 5, 6. Andar na luz. Andar na luz é alinhar a minha vida com a palavra de Deus, de modo que a palavra se manifeste em minha vida, ou melhor, de modo que a minha vida seja a palavra de Deus. Seja a palavra de Deus em ação. Cara, que eu me esforce para que nada que eu faça esteja em conflito com a palavra de Deus. Essa é a disciplina que você precisa praticar, dia a dia, ou momento a momento. A sua vida está sendo escrita e registrada no livro da vida. O que foi escrito hoje na sua vida? Está coerente com a palavra de Deus? Expressa os valores de Deus? Eu posso dizer que você foi luz hoje? No seu dia a dia, em tarefa cotidiana, é isso que eu estou falando. Lidar com pessoas. É aí que você aprende a ser luz, cara. Vivendo, né? Os grandes momentos, os momentos épicos de batalha, das grandes batalhas, né, só são momentos de luz se você treinar conscientemente no dia a dia. É aí que o pão de cada dia, é aí nesse lidar do dia a dia com as pessoas que você afia a espada, né? Você trata o seu caráter, que você ajuda as pessoas, que você ajusta a sua armadura, que você ganha músculo, treina para ganhar agilidade. É ali na disciplina que você consegue essas coisas. Não espera motivação para ser luz num mundo de trevas, né? Você precisa de animação? Quem precisa de animação é festa infantil. Você é adulto. Você não precisa do patati patatá. Você precisa de disciplina. Não dá para contar com motivação. Tem dia que você acorda motivado. Beleza, show de bola.
Mas e o dia que você não acorda motivado? Você não quer nem sair da cama, que você fica enrolando para levantar? E aí, você vai ser treva porque não está motivado a ser luz? Você fala sério, isso não é nenhuma opção. Então, seja bom em se disciplinar. Disciplina os seus pensamentos. Ao invés de medir as ações dos outros, meça as suas ações. Ao invés de medir as intenções dos outros, meça as suas intenções. Você tem condição de se autoavaliar. Né? Como Jesus fala lá, antes de tirar o cisco do olho do irmão, arranca a pedra do teu. Né? Me fala aí, numa escala de 0 a 10, o seu dia hoje foi pautado na palavra de Deus? Na escala de 0 a 10, o quanto você foi perdoador hoje? O quanto você amou hoje? Sua comunhão hoje? Quanto foi? O amor ao próximo. Você fez uma boa ação a alguém que você não conhece, se você teve chance para isso? Você ofertou a um mendigo, por exemplo, se teve oportunidade? Ah, André, mas mendigo? Por que mendigo, meu Deus do céu? Por que mendigo? Porque você talvez nunca mais veja esse cara na sua frente. E porque ninguém vai saber que você fez, porque você vai dar esmola e ele vai sumir te chamando de pão duro. Não vai dar nem tempo de você se achar o cara mais generoso do mundo. Né? Aí voltando lá à escala, você parou para ouvir a Deus hoje? De 0 a 10. Quantos você parou para ouvir a Deus? Se você se avaliar, você evolui? Claro que evolui. Então faça isso, se avalie. Sabe, anota as coisas no caderno, observa. É simples, gente, não é difícil não. É você ver os seus pontos fracos, anotar e treinar. É disso que eu estou falando. Praticar disciplinas que te ajudem a superar os seus defeitos. Pode ser difícil? É difícil, mas é simples de fazer. Né? Assim como é simples também curtir esse vídeo. Você já curtiu o vídeo? Ah, tá vendo? Tá dando bobeira. Vai lá rapidinho lá, curte lá. Tira da tela cheia aí, vai lá, curte lá. Clica em gostei. Clica em se inscrever. Assina o nosso canal. Ativa as notificações para você ficar ligado aqui em tudo que acontece. A gente está preparando mais coisa para colocar no canal, para ativar outras áreas da sua vida. Vai ser bênção. Cola com a gente aqui. Vai ser bênção. Vamos falar o que não é comunhão? Vamos lá. A comunhão de ideias, de convicções é um efeito, um reconhecimento do outro. Não é a comunhão em si. É reconhecimento, reciprocidade, fraternal. E foi com isso que cresceu a Igreja de Cristo. Mas por meio de nossas ações, a gente pode afastar Deus da nossa vida. E do mesmo jeito, a gente pode afastar as pessoas também. O amor de Deus é incondicional. A comunhão também. Mas se é incondicional, como é que a gente perde? Pois é, a questão é a falta de entendimento do amor de Deus. Deus amou o mundo e o projeto para a humanidade como ele projetou. Amou o ser humano como ele projetou o ser humano. Dentro de um contexto. Fora desse contexto, é contrário ao que ele ama. Tão contrário que é destruidor. Como é que Deus amaria algo que destrói tudo que ele ama? Né? O que resta nesse caso é a ira. Então Deus ama todo mundo? Claro que ama todo mundo. Todo mundo está disposto a viver o plano de Deus? Não está. Mas todo mundo que está disposto a viver o plano de Deus, ele ama. Por isso que a gente fala do plano da salvação. Por isso ele dá chance ao pecador. Porque o amor de Deus ao projeto da humanidade é tão grande que ele se permite dar uma chance, em vez de simplesmente destruir tudo. Né? Mas se o pecador não está disposto a se arrepender, o que resta é afastamento, excomunhão, é anátema. Por exemplo, uma pessoa diz que é cristã e comete atrocidades e não se arrepende. Né? Eu sou obrigado a manter comunhão com essa pessoa? Não, a comunhão é entre luz e luz. Não tem comunhão entre luz e trevas. Né? Vamos à prática. Né? Se alguém, por exemplo, te ofender ou te atacar, você não precisa se sentir ofendido. Você sempre vai ter a opção de liberar o perdão. Entre a pessoa te ofender e você se sentir ofendido, tem um abismo de distância aí que você não precisa cair nele. Né? Você não tem que receber a ofensa. Você pode fazer como Davi, que se esquivava das setas de Saul.
Você repare que a palavra dizia que que Davi se esquivava. Não diz que Davi se defendia. É interessante essa sutileza, sabe? Ele estava tentando sobreviver, lógico, mas um gesto de esquiva é mais discreto que um gesto de defesa, né? De pegar um escudo e uma lança para se defender. Percebe a diferença? Ele estava se esquivando do rei. Ele não podia chamar a atenção para ele mesmo, né? Todo mundo sabia que Saul era maluco. Não era segredo para ninguém. Mas se Davi chamar a atenção para a loucura de Saul, ia chamar a atenção para si, e a coisa ia virar para ele, né? Porque ele ia ser o cara que estava desafiando o rei, o que incomodava o rei. Sempre tem um monte de puxa-saco por aí, na corte, então certamente alguém ia perguntar para Saul: ó rei, ó querido rei, quer que a gente enforque esse rapaz que tanto te incomoda? Percebe a inteligência, cara, de Davi? A inteligência tática e política dele, a inteligência emocional, sabe? O sangue frio dele. Quando a gente para analisar esses pormenores da história de Davi, a gente vê que ele era um guerreiro genial, cara. Ele era muito esperto. Então, se um irmão te atacar com fogo estranho, se esquiva em silêncio, cara. Não chama atenção, não faz indireta no Facebook, textão no Instagram, não posta meme, querendo atingir a pessoa, sabe? O rei tá vendo, né? Eu não tô falando de Saul, você sabe de que rei que eu tô falando, né? Você não precisa revidar, nem se dar o trabalho de romper a comunhão. Isso já foi feito pela pessoa que te atacou, cara. Mas se você tem a alternativa de fazer o que Jesus fez, que é perdoar, perdoa, sabe? Deus é amor. Mais uma vez, cara, Deus é amor para quem está com Ele. Para quem não está com Ele, basta a lei humana. Tem uma frase de Maquiavel que é assim, abre aspas: aos amigos, tudo. Aos inimigos, basta a lei. Fecha aspas. Na vida espiritual, cara, isso se aplica também. Aos amigos de Deus, os que se arrependem, os que aprendem com os erros e são moldáveis, tudo. Porque os amigos de Deus estão dentro da graça. Aos inimigos de Deus, basta a lei. A lei de Deus é implacável. Isso é indiscutível. Mas quando eu falo aqui que basta a lei, eu estou falando da lei humana mesmo, sabe? Que não é tão implacável assim, dependendo de quem você é. Mas toda a autoridade foi levantada por Deus, inclusive para criar as leis. Então, se alguém ofende a sua reputação, a ponto de gerar um prejuízo moral para você, e cabe uma indenização por danos morais, faz, cara. Se alguém te agrediu fisicamente, processa. Se a pessoa provou que não é mais luz, que não é irmão, processa com gosto, cara. Porque a impunidade é pecado. E saber fazer o bem e não fazer também é pecado. A pessoa que faz mal a você, faz mal a outras pessoas. De repente, se você processar essa pessoa, a pessoa acorda, a pessoa se converte, a pessoa muda. Sabe? Não existe comunhão com a pessoa, por exemplo, que há anos se apresenta como pastor, pastora, mas se descobre que pelos mesmos anos, ou mais até, a pessoa era um pedófilo, por exemplo. Cara, aí você não vai denunciar essa pessoa para não tocar no ungido? Não faz sentido. Você vai deixar mais crianças à mercê de um demônio desse? Só porque alguém não seguiu os conselhos de Paulo e se precipitou muito, impondo as mãos e desperdiçando azeite em quem não merece? Cara, isso vale para estuprador, vale para assassino, vale para ladrão. Essas aberrações todas que a gente vê de vez em quando no jornal. Cara, não tem comunhão com isso. Não tem passar pano em cima disso, porque é ungido do Senhor. Por favor, né? Coerência. Mas isso aí que eu falei é o extremo da escória humana, tá? Então, graças a Deus, o que a gente mais vê são coisas mais amenas, sabe? Infantilidade, meninice, inveja, esse tipo de coisa, né? Quando alguém se torna seu opositor, né, ou seu inimigo, o pessoal pentecostal gosta de pregar assim. Mas você continua respeitando a comunhão, isso libera muito poder, cara. E que tipo de poder? Poder para juízo, sabe? Brasa de fogo, na linguagem de Paulo. Em Romanos 12, 20, ele cita Provérbios 25, 21 e 22.
para desaconselhar represálias. Abre aspas. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Fecha aspas. Romanos 12, 20. No Antigo Testamento, quando o inimigo vinha invadindo uma cidade, né, era comum se despejar brasa acesa sobre eles para matar os inimigos. Né? Paulo usa isso como figura de linguagem para dizer que você deve matar seus inimigos com a sua bondade. Você já deve ter visto isso em filme, cara. Filme de guerra medieval, essas coisas, quando o exército inimigo coloca a escada no muro da cidade para subir, né, pular e tal. Aí os guardas do muro jogam fogo no inimigo para fazer o ataque parar, sabe? Então, esse texto é muito usado de forma errada, sabe? É desse tipo de coisa que Paulo está falando, sabe? Mas há anos que eu ouço isso de forma errada, que o pessoal diz que as brasas são sobre a cabeça de quem faz o bem, sabe? São brasas de avivamento, são brasas do calor de Deus. Mas não, cara, são brasas sobre a cabeça de quem recebe o que você faz. E Paulo vai além de pague o mal com o bem, né? Ele diz que você deve matar o inimigo com o seu amor, sabe? Com o amor mais afiado que você tiver, mais pesado, mais poderoso. Dar um nocaute no seu inimigo. É disso que ele está falando. É pegar o fuzil e dar uma rajada de amor, queima-roupa no seu inimigo. Sabe? Fazer o coração do seu inimigo explodir de constrangimento diante de tanto amor. Sabe? E isso é amontoar a brasa de fogo sobre a cabeça dele. Para derrubar, para fazer ele despencar do ataque que ele está fazendo contra você. Faz ele despencar desse ataque com o seu amor, sabe? Eu acredito que isso possa ser feito com eficácia no sobrenatural, cara. No natural, você se controla, ele se esquiva, perdoa. No sobrenatural, você pega o armamento pesado do amor do Pai, mira e atira. Também é uma disciplina. Para funcionar, você precisa treinar primeiro, né? E como? Orando pelos seus inimigos, né? Mas, pelo amor de Deus, não vai orar para matar, para o inimigo morrer, né? Não é isso, né? É orar com sabedoria, a gente orar para a pessoa melhorar, para a pessoa ser um cristão melhor, ser mais bondoso. Ai, meu Deus, eu já estou disléxico. Vamos lá, disciplina da submissão. Parte 2 da nossa aula hoje. Abre aspas. O cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Fecha aspas para Martinho Lutero. De todas as disciplinas espirituais, nenhuma tem sofrido mais do que a disciplina da submissão. Cara, de certo modo, a espécie humana tem uma habilidade extraordinária para tomar o melhor ensino e transformar esse ensino nos piores fins. Né? Nada pode escravizar tanto as pessoas mais do que o ensino deficiente sobre submissão. Então você deve entrar nessa disciplina com grande cuidado, sabe? Discernimento, a fim de garantir que a gente seja ministro da vida e não ministro da morte. Toda disciplina tem sua liberdade correspondente, cara. E se eu me preparo na arte da retórica, por exemplo, eu estou livre para fazer um discurso comovente, sabe? Quando a ocasião pedir, né? Demóstenes ficou livre para ser orador somente porque suportou a disciplina de falar mais alto do que o rugido do oceano, né? Com pedrinhas de sal na boca. O propósito das disciplinas é a liberdade. O nosso objetivo é a liberdade, né? E não a disciplina. No momento em que a gente faz da disciplina o nosso foco central, aí a disciplina vira lei, cara, e rouba a nossa liberdade. A disciplina não tem em si mesma nenhum valor. Ela só tem valor como meio de colocar a gente diante de Deus, né? De sorte que Ele possa nos dar a libertação que a gente busca. A libertação é o alvo.
as disciplinas são o meio para alcançar esse alvo. Como profeta, cara, eu falo categoricamente que a maioria dos casos que eu vi e cuidei de libertação eram casos que a simples disciplina resolveria. Mas as pessoas não querem disciplina, tá? As pessoas querem oração forte, né? Que é a famosa reza brava, gospel. Elas querem a mão na cabeça, elas querem ser ungidas, elas querem que você expulse o demônio dela. Porque isso é passivo, né? Elas não têm que fazer nada, né? O pastor faz tudo, o intercessor faz tudo, sabe? E a pessoa não tem que fazer nada. O pastor jejua por ela, o pastor ora por ela, o pastor acorda de madrugada por ela. O que as pessoas querem é isso aí. As pessoas querem pagar boleto e que alguém resolva seus problemas. Basicamente é isso. Na época do ninho, as pessoas, do ninho das águias, né? Eu e Eli, a gente tocava o barco lá. As pessoas se espantavam com a gente, sabe? Porque o povo vinha pedir oração e chegava aquela cara de... eu preciso de oração. Ora por mim. E a gente falava assim, claro, vamos orar, pô, senta aí. Ora aí que eu vou ficar aqui concordando com você. E era muito legal, cara, porque as pessoas ficavam perplexas, porque elas queriam oração, mas elas oravam. E era muito... as pessoas amadureciam por conta disso, sabe? As pessoas ficavam mais maduras, as pessoas viam que não era um bicho de 7 cabeças elas tentarem resolver seus próprios problemas, sabe? Isso vinha do nosso entendimento, né, de que o cristão tem que ser protagonista da sua própria vida. As disciplinas não são a resposta, sabe? Mas elas conduzem a resposta. A gente tem que entender e entender com clareza, né, que essa limitação das disciplinas, elas têm que ser entendidas se a gente quiser evitar a escravidão. Você tem que entender a limitação que a disciplina tem se você quiser evitar a escravidão. Você não pode colocar a dependência da sua vida espiritual na disciplina, porque a disciplina não é o foco. A disciplina é o meio para alcançar novos patamares. É um bichinho voando aqui. Eu disse que toda disciplina tem sua liberdade correspondente, né? Então, qual é a liberdade correspondente da submissão? Uma vespa aqui, meu Deus. Qual é a liberdade correspondente à submissão? É a liberdade de render a terrível carga de sempre necessitar de fazer as coisas do nosso próprio jeito, sabe? Ter o controle de tudo, sabe? A obsessão de exigir que as coisas caminhem de acordo com o que a nossa vontade está pedindo. Cara, isso é uma das maiores escravidões que existe, cara. Na sociedade moderna, você querer que tudo seja feito do seu jeito é uma escravidão terrível. As pessoas... Peraí, acho que a vespa entrou na minha camisa. Tá vendo? A vespa é indisciplinada. Vamos lá. A obsessão de exigir que as coisas marchem de acordo com a nossa vontade é uma escravidão terrível na nossa sociedade moderna. As pessoas passam semanas, cara, meses, até anos nessa agonia aí, sabe? Porque uma coisinha não saiu do jeito que ela estava planejando, porque do jeito que ela queria, não aconteceu daquele exato jeito, sabe? As pessoas ficam se queixando, se revoltam, ficam furiosas e começa a agir como se a sua própria vida dependesse disso. A gente fica doente por causa disso, fica com úlcera. O casamento acaba porque um não faz o que o outro quer exatamente do jeito que o outro está pedindo, sabe? Com a disciplina da submissão, a gente abre mão do desejo que fez Satanás cair, que é o desejo de ser como Deus, sabe? A vida de cruz é a vida de submissão voluntária. A vida de cruz é a vida de servo livremente aceita. O exemplo de Jesus e o chamado para seguir o caminho da cruz em todas as relações humanas formam a base do ensino das epístolas sobre a submissão. O apóstolo Paulo, ele baseia o imperativo da igreja de considerar cada um dos outros superiores a si mesmo.
na submissão e na autonegação do Senhor por nossa salvação. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 4, 7. O apóstolo Pedro, instruindo sobre a submissão, apelou diretamente para o exemplo de Jesus como motivo dela, né? Abre aspas para o Pedrão. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Não existe lei de submissão que cubra todas as situações, né? Não é fugir ao problema dizer que, ao definir os limites da submissão, a gente é lançado em uma profunda dependência do Espírito Santo, né? Afinal de contas, se a gente tivesse um código de lei para cobrir todas as circunstâncias da vida, a gente não necessitava de dependência, né? O Espírito é um discernidor, um discernidor preciso dos pensamentos e dos intentos do coração, tanto dos outros como dos nossos, principalmente, né? Ele será para nós um mestre e profeta presente e nos instruirá quanto ao que fazer em cada situação. Desculpa, gente, estou meio disléxico hoje, tá? Mais do que o comum. Desculpa os erros aí. A gente vai ver agora 7 atos de submissão para você se disciplinar. O primeiro ato de submissão é a Deus. Por exemplo, Kim, ela não está se submetendo à mãe. A mãe está botando ela sentada e ela não quer ficar sentada. Irmãzinha, se submete, irmãzinha. Vamos lá, o primeiro ato de submissão é a Deus. No começo do dia, a gente espera diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, calmos e submissos, né? É um bom momento para você começar o seu dia se submeter a Deus. O que Ele quer que você faça hoje? Procura saber, né? Vai orar. Segundo ato de submissão é a Bíblia. Como nos submetemos à palavra de Deus viva, que é Jesus, assim nos submetemos à palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. O terceiro ato de submissão é a nossa família. O lema para a família, né, devia ser: não tenha cada um em vista o que é dos outros, sabe? Filipenses 2, 4. Livre e graciosamente, os membros da família fazem concessões uns aos outros. O ato básico de submissão é o compromisso de ouvir os demais membros da família. O quarto ato de submissão é a nossos vizinhos. O pessoal que está ao nosso redor, né? As pessoas que nos cercam e convivem com a gente, né? A vida de simples bondade é vivida diante deles, né? E se eles tiverem necessidade, a gente ajuda eles. Se a gente tiver necessidade, espero que eles nos ajudem, né? E assim se vive em harmonia e comunhão com todos. O quinto ato de submissão é a comunidade crente, o corpo de Cristo, né? Se há serviço para completar e tarefa para ser feita, a gente precisa examinar de perto para ver se são convites de Deus para a vida de cruz. A gente não pode fazer tudo, mas podemos fazer algumas coisas. Sabe? Você não vai conseguir fazer todas as coisas que a igreja talvez tenha necessidade, mas alguma coisa você pode fazer. Certamente pode. Faça isso, se submeta a isso. Isso é bom, isso favorece o crescimento do corpo de Cristo, né? Lembra que os cristãos se propõem a te servir, mas você também é cristão, então se propõe a servir também, né? O sexto ato de submissão é aos desprezados. Em todo lugar do mundo vai ter viúva e órfão, né? Os desamparados, os indefesos. Isso é inevitável. Jesus mesmo já falou que pobre vai ter sempre pobre nesse mundo. Sempre vai ter os pobres com você. A gente precisa descobrir os meios de verdadeiramente mudar a situação miserável
que essas pessoas vivem, né? E mudar a vida delas, mudar o rumo da vida delas. Eu aconselho até a aula de oferta de dinheiro que a gente fez há pouco tempo. Tá uma aula bem legal. Assista ela, tá? Até o final. Que vai ser bênção para você. O sétimo ato de submissão é submissão ao mundo. Mas em que sentido, né? A gente vive numa comunidade internacional interdependente. E a nossa responsabilidade ambiental, ou a sua ausência, né, de responsabilidade ambiental, afeta não é só as pessoas ao redor do mundo, mas também afeta as gerações que vão nascer, né? As nações que padecem elas afetam todo mundo, sabe? Não é só elas que estão sofrendo, sabe? A África lá, que tem o pessoal faminto na África, cara, não pensa que é só eles que estão sofrendo. Você também tá. Porque todo mundo faz parte da criação, sabe? O que acontece lá te influi na sua vida, pode ter certeza. Você pode não sentir agora, mas com certeza influencia a sua vida. Nosso ato de submissão é uma determinação de viver como membro responsável de um mundo que infelizmente está cada vez mais irresponsável. Cara, crente tem que se preocupar com jogar lixo, onde seu lixo está indo, como é que seu lixo está sendo cuidado. Você joga lixo em qualquer lugar, cara, não faz isso, cara. O primeiro trabalho que o Deus deu para o homem foi cuidar do mundo que Deus criou. E aí você vai zoar o mundo? Não faz sentido. Como cristão, você tem que cuidar do que Deus fez. Parte 3 da nossa aula hoje é a disciplina da confissão. Tá acabando, pessoal? Abre aspas. A confissão de obras mais é o primeiro começo das obras boas. Fecha aspas. Para Agostinho de Hipona. No coração de Deus está o desejo de perdoar e amar. Por isso ele pôs em ação todo o processo redentor que culminou na cruz e foi confirmado na ressurreição de Cristo. A ideia comum do que Jesus realizou na cruz corre mais ou menos assim, né? As pessoas eram tão mais e tão mesquinhas que Deus estava tão irado com elas que ele não ia perdoar de jeito nenhum, a menos que alguém muito específico sofresse o castigo por todo mundo, né? Cara, isso não é bem assim, né? Isso está um pouco distante da verdade. Porque foi o amor, cara, e não a ira que levou Jesus à cruz, sabe? O Gólgota resultou do grande desejo divino de perdoar e não da relutância de Deus, sabe? Jesus viu que, mediante o seu sofrimento vicário, ele poderia realmente assumir todo o mal da humanidade e curar a humanidade, sabe? Perdoando. Foi isso que Jesus recusou, foi por isso que Jesus recusou o tiradores, né? A anestesia que eles davam pro pessoal na cruz. Eles embebiam uma esponja numa coisa meio entorpecente, assim, e dava o pessoal na cruz para não sofrer tanto. Jesus não quis. Ele não quis. Quando foi oferecido para ele, ele recusou, porque ele queria estar completamente alerta durante essa obra de redenção, sabe? De uma forma muito profunda e misteriosa, ele estava se preparando para entrar no inconsciente coletivo da raça humana. É muito forte, cara, isso. Alguns parecem pensar que quando Jesus falou Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento de fraqueza do Senhor, tá? Relatado lá em Marcos 15. E não, cara, não foi. Esse foi um momento de maior triunfo, assim, porque Jesus havia andado em constante comunhão com o Pai, né? Ele tinha se identificado tão completamente com a humanidade que ele era a verdadeira corporificação do pecado, segundo aos Coríntios 5:21. Jesus teve êxito em assumir todos os poderes das trevas do século que ele estava, né? E teve êxito também em derrotar cada um deles pela cruz, pela luz da sua presença. Ele havia alcançado uma identificação tão completa com o pecado
da raça que chegou a sentir o abandono de Deus. Porque era só desse jeito que ele podia redimir o pecado, cara. Foi na verdade seu maior triunfo, esse momento de desamparo de Deus, né? E aí, no completar da obra, Jesus pôde dizer, está consumado, né? E isso é a obra da redenção, né? A obra da redenção por meio da graça. Cara, a menos que Deus conceda a graça, não tem confissão autêntica, sabe? A confissão não é uma coisa imposta. Você não pode fazer uma reunião, fazer um culto da confissão. Não é assim que funciona. Você não pode constranger as pessoas a confessar o pecado. Cara, Deus derrama, Deus faz brotar no coração da pessoa o desejo de confessar pecados, né? O desejo de não ficar carregando mais aquilo só com ela, né? É uma disciplina, mas é uma disciplina que Deus gera a graça para a pessoa ter iniciativa de fazer isso. É uma coisa que a gente tem que fazer, cara, mas é uma coisa que a gente tem que fazer consciente, né? Consciente de que a confissão, ela conduz a gente à sombra do Todo-Poderoso. Mas o coração tem que estar disposto a fazer isso debaixo da graça de Deus. Não pode ser constrangimento, não pode ser algo imposto pelo medo. Se você não confessar, você vai para o inferno. Não pode ser assim. É uma obra do Espírito Santo. E ele precisa fazer, né? Achamos a confissão uma disciplina tão difícil de ser praticada, né? Em parte porque a gente não entende que é algo que Deus gera no coração, e em parte porque você vive, a gente vive, né, na comunidade cristã e acaba enxergando a comunidade de crente como uma comunhão de santos melhores que a gente, sabe? E a gente acaba não vendo ela como ela é, que é uma comunhão de pecadores como nós, né? A gente chega até a sentir que os outros progrediram, que os outros avançaram em santidade e que a gente está isolado, sozinho no nosso pecado miserável, sabe? E aí acaba que a gente não suporta revelar as nossas falhas e deficiências aos outros. A gente imagina que nós somos os únicos que não puseram o pé na estrada do céu. E a gente acaba se escondendo um dos outros e vivendo em mentiras, em máscaras, sabe? Em hipocrisia. Cara, se você for ver a história dos avivamentos, todos eles foram precedidos por grande reverência, temor a Deus, confissão e arrependimento de pecado. Na época do avivamento da Rua Azusa, diz a lenda que as pessoas foram à polícia para confessar os pecados, sabe? Hoje ia ser tipo o pessoal ir na companhia de luz para assumir que fez gato. Eita, fala Deus. Fala Jeová. Mas se a gente sabe que o povo de Deus é antes de tudo uma comunhão de pecadores, então a gente está livre para ouvir o incondicional chamado de amor de Deus e confessar nossa necessidade abertamente diante dos irmãos, né? E sabemos que a gente não está sozinho no nosso pecado. O medo e o orgulho que se aproximam da gente e fica grudado na gente igual meleca seca no nariz, isso também se apega nos outros, cara. Isso também gruda nos outros. O pecado também gruda nos outros. A gente é pecador junto, cara. Em atos de confissão mútua, a gente libera o poder que cura. E aí a nossa condição humana já não é negada, mas transformada. Na disciplina da confissão, a gente pede a Deus que dê um ardente desejo de viver santamente, sabe? E um ódio pela vida ímpia. John Wesley, né, disse certa vez, abre aspas, né? Abre aspas, dai-me 100 pregadores que
que nada temem senão o pecado e nada desejam senão a Deus. E com apenas estes abalarei as portas do inferno e estabelecerei o reino do céu na terra. Fecha aspas. Buscamos de Deus a vontade de sermos libertos do pecado quando nos preparamos para fazer confissão. Devemos desejar ser conquistados e governados por Deus, ou se não desejamos isso, a gente deve desejar isso, sabe? Tal desejo é um dom gracioso de Deus. A busca desse dom é uma das condições para se confessar a um irmão ou irmã. Tudo isso parece complicado. Você tem medo de que você possa falhar em um dos pontos, assim, fazer tudo ficar sem efeito? Cara, geralmente é mais complicado na análise do que na aparência, sabe? Você tem que lembrar do coração do Pai. Ele é como um pastor que vai arriscar tudo para encontrar a ovelha perdida. Você não tem que fazer Deus disposto a perdoar. Você não tem que convencer Deus a te perdoar. Na verdade, é Deus quem está tentando te convencer a buscar perdão. Né? É isso que o Espírito Santo faz. Ele convence do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo. É isso que o Espírito Santo faz no coração de todo mundo. Cada pessoazinha desse planeta está lá o Espírito Santo falando do pecado, falando da justiça, falando do juízo, para convencimento a quem se deixa convencer, a quem não se deixa convencer. Você não precisa convencer Deus de te perdoar, você não precisa usar argumentos para perdoar Ele, você só precisa se arrepender. É a única coisa que você precisa fazer. Você só precisa ser convencido pelo Espírito Santo quando ele fala com você. E mais uma observação sobre o preparo para a confissão. Tem que ter um ponto terminal definido, sabe, no processo de autoexame, né? Senão você pode cair num hábito ruim, que é o hábito permanente de autocondenação. A confissão, ela começa em tristeza, mas ela precisa terminar em alegria, sabe? Tem que ter celebração no perdão de pecado, porque perdão de pecado resulta em vida, e vida autenticamente transformada. E isso é motivo de alegria. A disciplina da confissão põe fim ao fingimento. Deus está chamando a existência uma igreja que possa confessar abertamente a sua frágil condição humana, pecadora mesmo. Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que lhe dá autoridade. A honestidade conduz à confissão. E a confissão conduz à mudança. Então, que Deus conceda mais uma vez a graça da confissão às igrejas. Amém, querido? Essa foi nossa aula hoje. Foi um pouco mais extensa, porque a gente juntou três tópicos da nossa... Três, ó. Estou disléxico mesmo. 3 tópicos do nosso curso. A gente falou hoje de comunhão, confissão e submissão. E a gente vai fazer isso nos outros também, porque não são temas tão extensos assim, então a gente acaba juntando tudo, a gente alonga um pouquinho mais, mas a gente consegue terminar o curso mais rápido. Amém? Fiquem em paz, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.